E vejam só que exemplo de fidelidade, mesmo com os movimentos musculares ficando paralisados, mesmo sem poder falar e agora podendo escutar, John Sovave havia adquirido uma facilidade imensa de se comunicar com sua mão direita. E a comunidade que ele participava naquela época tinha uma missão muito grande no campo. E John Sovave então foi transferido para o campo. E lá se vai John Sovave. Indo para o campo, ele pôde descobrir que outras dezenas de surdos mudos faziam parte daquela missão. Então ele começou a evangelizar outros surdos mudos com a sua mão direita, contando um testemunho fascinante da sua vida de superação e de encontrar em si a marca da promessa. Os surdos mudos choravam, se emocionavam, era um silêncio absurdo, e de repente ele pôde perceber que ele não queria somente evangelizar. Após as evangelizações ele ficava parado, mas ele não queria somente respirar ar puro, ele não queria somente contato com a natureza, não. Este homem queria trabalhar. Foi logo colocado para trabalhar numa máquina de moer cana, uma das funções rentáveis da comunidade tinha de arrecadar dinheiro. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. Uma bela manhã de sol, o serviço é de vento e pouco. Quando de repente o seu braço, por uma leve distração, triturado pela máquina de moer, o fazendo ficar cotoco do lado direito. O grande nosso ficaria chateado. O grande nosso ficaria desmotivado, desanimado, mas este é John Sovave, um exemplo de superação. O maior exemplo vivo jamais visto sobre a terra. Como não havia mais o que fazer no campo, sem agora o seu traje, ele não tinha como comunicar com os surdos mudos. Decidiu-se então voltar para a cidade para ver o que mais poderia ser útil. E voltou para a cidade. No caminho de volta para a cidade, John Sovave pensava nos seus pensamentos: que será de mim agora? O que farei? Será que Deus tem planejado para mim agora? Mas nada o fazia murmurar. Ele somente questionava que caminho deveria seguir e não por que a situação que ele se encontrava. Quando de repente a vida. A vida é uma caixinha de surpresa. E uma bela manhã de sol, enquanto John Sovave caminhava para voltar para a cidade, foi abordado por um terrível assaltante. É um assalto, mano! Vamos pro outro, velho! Não é nada ruim, né? Tá mal, hein? Vai se mostrar Pobre assaltante! Pobre assaltante! Mal sabia que ao se deparar com essa pobre criatura de Deus, limitada, sem poder falar, sem poder se comunicar, com o braço cotoco, sabia que ele estava nessas condições. Deu 2 tiros nas pernas de John Sovave, fazendo mais tarde ter amputados. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria desmotivado, sem vontade de viver, mas por Deus do céu, esse é John Sovave, um exemplo de que não devemos desistir por qualquer bobagem, não. Mas vejam só aquele exemplo de superação e de fidelidade deste homem. Com certeza não havia mais como servir em lugar nenhum. Sem a perda agora da mão direita, o movimento do lado esquerdo, agora com as 2 pernas mutiladas, agora sem poder falar, sem poder escutar. Ele se decidiu então passar o resto da sua vida na presença do Senhor. Inscreveu-se então para um mosteiro, logo foi chamado, e transferiu-se para os mosteiros dos irmãos mutilados do Senhor. E por lá ficou. Mas a vida. Mas a vida é uma caixinha de surpresa. John Sovave achou que ao instalar-se no mosteiro dos irmãos mutilados do Senhor, estaria livre das surpresas da vida. Mas no mosteiro dos irmãos mutilados do Senhor, todo monge tem que fazer as suas próprias atividades. Lavar a sua própria roupa, arrumar o seu próprio quarto, lavar a sua própria louça. E é claro, mesmo nas limitações, ele não permitia que outro irmão fizesse por ele. Porque ele sabia que se Deus colocasse a atividade que ele precisava fazer, ele faria a si mesmo.
E numa bela manhã de sol, nosso velho estava lá, lavando seu hábito. Pensamentos vêm, pensamentos vão, deixa o velho pensado em tudo que a vida lhe havia trazido para chegar até aqui. Todas as tribulações, os sofrimentos, os pensamentos vinham, ops! O sabão foi para o fundo do tanque. Uma leve inclinação para retirar o sabão lá de dentro. E o soldado cai dentro do tanque, ficando com a cabeça submersa por debaixo d'água. Seu passinho trêmulo tentava chamar a atenção de alguém, mas os monstros estavam ocupados demais e não conseguiam ouvir os gritos mudos de John Survivor. Quando de repente o último suspiro. E ele morreu. Qualquer um de nós ficaria chateado. Qualquer um de nós ficaria. Perdão, ficaria, porque John Survivor não fica mais. Mas vejam só como a vida ainda lhe reservava uma caixinha de surpresa. Ao abrir os olhos, John Survivor pôde reparar que os membros tinham sido restaurados, as pernas lhe haviam sido regeneradas. Ele pôde ouvir e também podia falar. Pôde observar um grande portão diante dos seus olhos e um grande caminho de luz diante de si. Ele caminhou neste caminho de paz e amor. Ele pôde perceber então que ao final de toda busca existe um achado. Assim como ao final de toda luta existe um vencedor, John Survivor era este vencedor. As tribulações, as mutilações e a dor agora nesta terra não seriam comparadas às graças que ele viveria no céu, ao lado de seu Senhor, seu grande sentido em vida, e agora para sempre na eternidade. Quantos de nós aqui temos chamados? Talvez uns chamados para serem engenheiros, outros para poder trabalhar com artes, cantar, dançar, atuar, outros talvez para trabalhar com costura, ou qualquer outro exemplo, bombeiros, policiais. Todos nós temos talentos, profissões, e que exercemos muito bem, porque tudo isso é conferido a cada um de nós em particular e pessoalmente. Mas existe um chamado que é único na nossa vida, e que existe no meu irmão, existe na minha irmã, existe em mim e existe em cada um de nós. É o chamado à santidade. Todos nós somos chamados à santidade, mas o que é a santidade de vida? Senão uma constante escolha entre as coisas do céu com as coisas do inferno, entre as coisas de Deus com as coisas do mundo. E quais são as pessoas que possuem a marca da promessa? Quais são as pessoas que têm inseridas em sua alma a marca da promessa? Todos nós temos. Quando Jesus morreu naquela cruz e com o seu sangue derramado, com a sua morte, ele nos deu a vida. E com a vida, ele nos deu a graça de sermos selados. A partir de então, todos nós fomos selados. E todos nós somos chamados à santidade. Diferente diante da morte de Jesus. Antes da morte de Jesus, alguns só eram chamados: Isaías, Jacó, os profetas. Mas quando Jesus morreu, todos, sem exceção, somos chamados. E Jesus inseriu na nossa alma a marca da promessa. E qual é a marca da promessa para a sua vida, meu irmão? A marca de sermos jovens e pessoas felizes, realizadas. Qual é a promessa que Deus tem para você? De não te tornar livre e feliz. É claro que tudo aqui que a gente interpretou agora é um grande exagero, né? As mutilações, perder a voz, perder a audição, Mas se eu convidasse você a fechar os olhos e pensar nas tribulações e dificuldades que você tem na sua vida, não seria diferente de John Survivor. O que difere nós de John Survivor é a vontade de continuar, mesmo na dor, mesmo na tribulação. Se você pensar nos problemas que você tem na sua casa, nos problemas que você tem de relacionamento com seus pais, com namorada, com mulher, com noiva, seja o que for, os problemas de emprego, problemas financeiros, nada se compara com aquilo que Deus tem para nos dar, com a promessa que Deus tem para nos dar. E se você é um jovem que deseja sair daqui, espalhar para o mundo que você tem a marca da promessa, é quando você sair lá fora, se deparar com todas as tribulações, com todas as dificuldades, e mesmo diante de todas as tribulações e dificuldades, sorrir, porque você é um jovem eleito.
porque você é um jovem de Deus e selado pela marca da promessa que Ele tem. Guardem muito bem isso. Nos momentos de dificuldade, lembra de John Survivor, o sobrevivente, aquele que sobreviveu a qualquer dificuldade, porque acima de toda e qualquer dificuldade está nosso Senhor, aquele que nos fortalece, aquele que nos ama e que nos levanta, independente de quantas vezes nós caímos. Amém? Deus abençoe cada um de vocês e um ótimo retiro. Muito obrigado.